pessoal, meu nome é Luiz Marcos, eu sou psicólogo, eu faço parte da comunidade Shalom aqui de Aracaju, sou natural de Senhor do Bonfim, moro aqui já há 10 anos e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre ansiedade. Estaremos fazendo o curso Viva o Hoje, hoje nós falaremos sobre ansiedade e amanhã sobre depressão. É um curso que na verdade é mais uma conversa, né? É uma interação que a gente vai ter para a gente poder esclarecer algumas coisas, desmistificar outras a respeito desses transtornos mentais, psicológicos, porque às vezes nós que somos do meio espiritual, de igreja, religioso, a gente pode às vezes ter alguns preconceitos. No consultório eu percebo isso. Às vezes a gente acha que uma pessoa que tem uma espiritualidade, que é uma pessoa religiosa, não pode ter um problema como depressão, como ansiedade, é como se fosse uma coisa inconcebível. Isso não é verdade, porque nós somos humanos, esses transtornos, alguns deles são realmente doença, né? E a gente precisa de tratamento, precisa de uma psicoterapia, precisa de medicação. E aqui hoje e amanhã a gente vai estar tratando desses temas para a gente poder desmistificar, mergulhar um pouco mais no autoconhecimento. A gente vai trazer um pouco trazer alguns conteúdos que nos ajudarão a identificar se nós temos ansiedade, se nós temos depressão, ou de repente se alguém próximo de nós tem esses transtornos. E o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Então, hoje, como eu disse, a gente vai começar pela ansiedade, né? Como nesse slide que está aparecendo para vocês, vai dizer, a ansiedade é um mecanismo normal e bom que Deus nos deu. Por quê? Diante de situações de perigo, nós precisamos da ansiedade como um alerta para que a gente possa dar respostas para nos proteger. O problema da ansiedade não é a ansiedade em si, mas é a sua desregulação, né? Quando muitas vezes nós temos uma resposta desproporcional à ameaça. Porque a ameaça ela pode ser uma ameaça real ou de repente pode ser uma ameaça imaginária. Então, quando nós respondemos de forma desproporcional, nós passamos a ter alguns sintomas que vão atrapalhar o nosso dia a dia, que vão atrapalhar o nosso trabalho, as nossas relações, vão começar a trazer desconfortos, né? A gente vai ficar sem conseguir dormir direito, a gente vai começar a ficar com o pensamento muito acelerado, vai ter dificuldade para se concentrar, dentre outros sintomas que vão nos cansando e vão nos adoecendo. Então, quando acontece algo assim, a gente vai precisar de um tratamento. A depender da situação, apenas a psicoterapia pode resolver. Mas em casos mais graves, a gente vai precisar, além da psicoterapia, uma medicação. E claro, o psicólogo vai estar orientando um novo estilo de vida, né? A corrigir algumas coisas no nosso dia a dia para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Eu vou colocar agora aqui no próximo slide, colocando para vocês um pouco dos transtornos. Não vai dar para a gente falar sobre todos eles, é claro. A gente vai falar da ansiedade de uma forma geral, porque para falar de todos esses transtornos nós precisaríamos de muito mais tempo. E esse curso ele não se presta a isso. Então, o que é o transtorno de ansiedade? Nós temos a ansiedade contínua, que é um transtorno de ansiedade generalizada, em que a pessoa está o tempo todo ansiosa. O tempo todo ela está ali passando por aquela sensação de ansiedade, de inquietação. Então é um desconforto, melhor dizendo, contínuo. Já a ansiedade episódica, na ansiedade episódica a gente tem as fobias, a fobia simples, né? Fobia específica, a fobia social, a agorafobia, que é dentro de uma situação que é mais definida. Você, por exemplo, está diante do público, no meio da rua, numa praça, e você começa a ter um ataque de ansiedade, né? Aí você está diante de uma situação específica, definida. E tem as outras duas que são o padrão misto, que é pânico com agorafobia, e uma outra situação que é o transtorno de pânico. O transtorno de pânico já é uma coisa mais grave. Já são sintomas mais graves que precisam de uma intervenção até mais urgente, mais rápida, porque o desconforto é muito maior, né, trazendo alguns sintomas físicos, né, fisiológicos, que provocam bastante incômodo e diminui bastante a qualidade de vida da pessoa, certo? Então, quais são as causas
da ansiedade. Quando se fala em ansiedade, as pessoas ficam curiosas por querer saber o que é que causa ansiedade. De onde vem essa minha ansiedade? Ela é apenas uma questão psicológica? Ela é uma questão biológica? De onde vem isso? Então, a ansiedade, como outros transtornos, são transtornos multifatoriais. Não tem apenas um fator causador. Por exemplo, se você tem uma pessoa da sua família, pai ou mãe, que são ansiosos, muito provavelmente você vai ter uma ansiedade, algum momento ali que vai fugir um pouco do padrão, né? Você vai ter uma ansiedade que vai te incomodar um pouco mais. Porque, como eu disse no início, ter ansiedade é uma coisa normal e natural que nos foi dada por Deus. Quando Deus nos criou, Ele já colocou a ansiedade em nós, porque sabia que a gente ia precisar, para nos protegermos, para nos livrarmos de perigos. Mas, quando a ansiedade se torna uma coisa que começa a nos incomodar, é porque ela já não é mais saudável, já não é mais uma coisa boa. Então a gente vai precisar o quê? De tratamento. Marcos, se meu pai e minha mãe teve ansiedade, certamente eu terei? Não é assim. Não é uma coisa que diz assim, fatalista. Porque meu pai e minha mãe são ansiosos, eu vou ter com certeza. Não é bem assim também. Mas a chance de eu ter, porque se meu pai ou minha mãe ou os dois tiveram, eu posso ter sim, porque a ansiedade ela é genética, ela passa sim de uma geração para outra. Existe também uma alteração na estrutura da amígdala. Mais na frente eu vou mostrar um slide no qual eu vou falar sobre a dimensão da amígdala, porque a amígdala ela que é responsável por essa resposta, que é a resposta de luta ou fuga, né? E quando a amígdala tem um problema na sua estrutura, porque é uma estrutura cerebral, física mesmo, a gente pode desenvolver uma ansiedade um pouco mais intensa, né? Desregrada, assim, que nos deixa mais... a gente perde mais o controle, né? Então também a falta de produção de serotonina e dopamina, noradrenalina também são responsáveis pelo desenvolvimento de uma ansiedade mais grave, certo? Então, outra causa seria a história de vida, né? Modelos familiares ansiosos, pai ou mãe muito ansiosos. Em que sentido? A criança, desde pequena, vai observando aquele ambiente. Digamos que ela já traz dentro de si, na sua genética, uma predisposição para desenvolver ansiedade. E aí, aquele ambiente, pai e mãe mais ansiosos, acabam fazendo com que a criança também, por causa de muitas vezes de discussões, o comportamento desses pais, por muitas vezes não administrar tão bem as dificuldades do dia a dia, vão transmitindo para essa criança que o mundo é um lugar ruim, inseguro. Por quê? As pessoas ansiosas, normalmente, elas têm uma tendência a catastrofizar as coisas, a ver o mundo como um lugar difícil, ruim, tudo ela acaba superdimensionando os problemas. O ansioso superdimensiona o problema. O problema às vezes é desse tamanho e o ansioso enxerga ele do tamanho do mundo. Aí uma criança que está convivendo com pais que tem essa tendência, a criança passa também, já desde cedo, a começar a ver o mundo também desta forma. Então, na medida que ela vai crescendo, ela já vai se acostumando a ver o mundo dessa forma e já vai sendo ansiosa, acostumando a ser ansiosa. E já vai sendo uma pessoa que vai ter uma qualidade de vida um pouco mais baixa e talvez demore um certo tempo para buscar ajuda. Muitas pessoas na atualidade sofrem com ansiedade, não só com ansiedade, mas com vários outros transtornos mentais e demoram muito para buscar uma ajuda. E quando vão buscar, já perderam muito de qualidade de vida em muitos dos seus anos. Então, isso vai dificultar o sono delas, vai dificultar as relações. Elas vão ficar achando até que a vida não tem sentido, porque quando é um transtorno mais grave, isso atrapalha o todo da vida da pessoa. Qualquer situação pequena, ela superdimensiona e catastrofiza, acha que, por exemplo, porque ela perdeu o emprego, tudo acabou. Na minha vida nada mais faz sentido. Meu Deus do céu, vou passar fome, vou morrer, o que é que vai acontecer? E fica nessa coisa, como se isso fosse um desastre na vida dela. Mas é próprio da mente ansiosa, é próprio da pessoa que tem esse transtorno, né? Uma outra causa da história de vida é as dificuldades na escola e bullying.
Uma criança que sofreu bullying, ela tem uma tendência muito grande a ficar mais ansiosa, porque ela não se sente aceita, ela não se sente amada, querida, ela não se sente segura. Então, essa insegurança, dessa falta de acolhimento, de aceitação, faz com que ela se sinta com autoestima baixa e faz com que a ansiedade dela fique mais elevada. Então, é necessário os pais terem cuidado com as suas crianças, porque quando chega na vida adulta, aí somente mesmo através de uma psicoterapia, de uma reeducação, né, de uma psicoeducação, que é o que a gente faz no consultório, para ajudar essa pessoa. Mas os pais, se você é pai, se você é mãe, você também pode ajudar os seus filhos desde já a ter uma qualidade maior de vida psicológica, buscando saber se seu filho na escola está sofrendo bullying. Você também, se você é um pai ou uma mãe muito ansioso, já começar a se corrigir, a buscar terapia para que você não transfira para os seus filhos toda essa carga de ansiedade que você traz para os seus filhos. Você vai estar poupando os seus filhos de um sofrimento que poderíamos dizer desnecessário se você se tratar hoje. Uma outra causa seria a dimensão ambiental, o ambiente, né? Eu hoje tenho atendido pacientes que estão muito ansiosos e parte do tratamento que eu tenho feito com eles tem sido diminuir o uso das redes sociais. Mas Marcos, nós vivemos em um mundo digital, precisamos das redes sociais. Eu entendo, tem pessoas que trabalham com computador, com rede social e que de fato precisa das redes sociais. Mas nós, seres humanos, nós muitas vezes somos autossabotadores, nós nos sabotamos. Muitas vezes nós inventamos necessidade de ficar nas redes sociais. Se você já tem uma tendência à ansiedade, sinto muito lhe informar, você vai desenvolver mais ansiedade. Isso afeta principalmente as crianças. Isso se torna uma coisa mais grave porque tela para criança não foi uma coisa que Deus fez, inventou e quis. Não é. Criança tem que brincar de bola, tem que brincar de jogos de tabuleiro, de outros jogos, interação com outras crianças, aprender a socializar, aprender a ter empatia, aprender a se relacionar. Isso, a relação direta, diminui a nossa ansiedade. O que acontece? A criança vai e fica muito viciada na rede, nas redes sociais, nas telas, jogos, games, essas coisas. Ela vai viciar. Por quê? Porque a tela, as cores vão fazer com que ela faça uma liberação muito grande de dopamina. Dopamina vai viciar a criança. Toda vez que ela estiver na tela, liberação de dopamina. Quanto mais ela faz isso, mais dopamina ela vai precisar. Então, mais horas de frente da tela ela vai precisar para poder compensar essa ansiedade, essa necessidade que ela vai tendo cada vez mais de ficar mais tempo na tela. Mas só com criança? Não. Com a gente também acontece a mesma coisa. Porque da mesma forma que a gente se vicia em jogos que não sejam jogos eletrônicos, pessoas se viciam em pornografia, cibernética, em outras coisas, a gente também corre o risco de se tornar dependente das redes sociais. O que é que a gente precisa fazer? Ir diminuindo gradativamente o uso dessas redes. Porque não dá para você também tirar de uma vez. Não é você simplesmente tirar o celular, deixar de usar. Não é isso. Mas é fazer uma reeducação para que você vá aos poucos diminuindo o uso, colocando outras atividades que são mais saudáveis, que eu vou falar depois na parte do tratamento, mas que eu já vou adiantando agora. Porque, por exemplo, se você diminui a quantidade de tempo em uma rede social, no celular, e vai fazer uma caminhada, isso vai trazer um benefício muito grande para você. Não só a nível psicológico e emocional, mas em todo o seu organismo, em todo o seu corpo. Você vai dormir melhor, você vai ter muito mais qualidade de vida. Então, Marcos, mas nós estamos na pandemia e tem lugares que está tendo lockdown, está tendo restrição e tudo mais. Eu te entendo, eu sei que tem restrições, mas também tem horários que nós podemos sair, tem horários que nós podemos fazer uma atividade física, nem tudo está bloqueado, não está tendo esse lockdown todo em todos os lugares. Então tem lugares, como aqui em Aracaju, por exemplo, a gente consegue fazer uma caminhada num parque durante o dia, a gente consegue fazer uma caminhada na praia, na beira-mar, em vários lugares. Então são possibilidades que nós temos de ir diminuindo esses riscos, esses fatores de risco para que a gente desenvolva uma ansiedade generalizada, quem sabe, né? Uma ansiedade mais grave e a gente precise de até mesmo de medicação. Porque
muitas coisas que eu vou falando aqui são parte do tratamento que a gente faz de forma natural com os pacientes, certo? Então, na parte do tratamento eu vou falar com mais profundidade sobre isso. Então, uma outra causa é pessoas que trabalham com o público, né? Pessoas que trabalham com palestras, são pessoas que tendem a desenvolver um pouco mais de ansiedade também, porque o próprio trabalho delas já é um pouco estressante. Você falar para muitas pessoas, você está ali exposto ao público, nem todo mundo tem tanta facilidade. Então isso também pode se tornar um fator de risco para a pessoa desenvolver uma ansiedade a longo prazo, né? Porque muitas vezes a pessoa chega na vida adulta com uma ansiedade generalizada, uma ansiedade mais grave, ou até com pânico, mas aquilo não veio de uma vez. Foi todo um processo na história de vida daquela pessoa, de coisas que foram acontecendo, situações mal resolvidas, que ela não foi fazendo psicoterapia, não buscou uma espiritualidade, não fez um curso de cura interior, como no Shalom nós oferecemos, o Fio de Ouro, tem Curados para Amar, tem... como é o outro nome do outro? Ordo Amores, tem o Es Precioso, são vários cursos que o Centro de Formação da Comunidade Católica Shalom oferece e que você pode fazer se você não é da obra, se você não é da comunidade e está fazendo esse curso e deseja conhecer mais, entre no site da comunidade, shalom.org, você vai encontrar lá informações, entre em contato com alguma missão para você buscar fazer esses cursos. Porque esses cursos de cura interior, eles nos ajudam a viver uma reconciliação com a nossa história de vida, com os nossos pais, com os traumas da infância, porque esses traumas e essas realidades do passado, muitas vezes, quando mal resolvidas, elas vêm à tona através de uma somatização. E a somatização vem através de uma depressão, vem de uma ansiedade, vem de diversas formas. Então a gente precisa se cuidar da mente, cuidar do nosso emocional, ter mais qualidade de vida, porque Deus nos criou para que nós sejamos felizes. Deus nos criou para que nós sejamos pessoas realizadas. Nós podemos sim encontrar felicidade, encontrar alegria. Marcos, estamos num momento de pandemia, de tanta dificuldade. Eu sei, é verdade. Eu sou psicólogo, tenho espiritualidade, graças a Deus. E sei o quanto é difícil, mas sei também o quanto Deus ele é poderoso, ele pode realizar na vida da gente. Eu sou psicólogo, acredito na ciência, mas eu acredito muito mais em Deus. Eu sei que a ciência não é resposta para tudo. Tem pessoas que estão dentro das universidades e acham, pessoas ateias, que acham que a ciência é a resposta para todas as coisas. Eu digo para vocês, eu fui missionário pelo Shalom. Eu sei quem é Deus e sei quem é a ciência. E posso dizer para vocês, a ciência não tem resposta para tudo. Mas Deus ele é aquele que tudo pode fazer nas nossas vidas. Então não tenhamos medo dos nossos sofrimentos. Não tenhamos medo do nosso passado, dos nossos traumas. Não tenhamos medo, porque Deus ele é poderoso e pode nos curar, pode nos transformar. Você pode estar aí se perguntando e dizendo, mas eu vim para assistir esse curso achando que ia ser um curso que ia falar apenas de uma dimensão apenas científica. Mas só que os ateus acreditam apenas na ciência. Eu não sou ateu, graças a Deus. Eu sei que a ciência tem a sua parte, a sua colaboração, mas como eu disse, ela não é tudo. Tudo é Deus. Deus é tudo. Porque Ele é aquele que tudo pode fazer nas nossas vidas. Deus tudo pode fazer, Deus tudo pode realizar. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter essa experiência de espiritualidade. Às vezes nós estamos dentro de uma comunidade e não acreditamos tanto no poder dessa espiritualidade, no poder de Deus para realizar cura e libertação na vida da gente. Eu atendo pessoas da obra, da comunidade e pessoas ligadas a outras religiões e tudo mais, pessoas que têm uma espiritualidade, mas que muitas vezes têm uma dificuldade de ter fé, de acreditar que a espiritualidade pode lhe trazer cura interior, pode lhe trazer uma qualidade de vida maior, um bem-estar maior. Não se engane, a igreja, ela traz na sua história resposta para todas as nossas dificuldades. Não se engane. A escolástica, a patrística, se nós formos estudar, nela nós vamos encontrar respostas para muitas das situações que nós vivemos hoje e ficamos como se estivéssemos cegos. Então nós precisamos ler mais a vida dos santos, nós precisamos ler mais a respeito daquilo que a igreja nos diz quem nós somos.
porque foi Deus quem nos criou, é Deus quem nos conhece na profundidade. E só Ele pode nos dizer o que é que pode nos curar e diminuir as nossas ansiedades. Certo? Vamos passar agora um pouco para falar um pouco mais à luz dessa dimensão um pouco mais científica, certo? Os estudos vão mostrando, depois eu vou voltar também nessa dimensão da espiritualidade, porque eu falei sobre espiritualidade, vou entrar um pouco mais agora na parte científica, mas eu não acabei sobre a parte de espiritualidade não, certo? Eu vou voltar lá. Então vejam, essa imagem que nós estamos vendo agora, que é o sistema límbico, ela vai mostrar aí uma estrutura chamada amígdala. É uma estrutura pequenininha, na parte inferior do cérebro, mas que ela é muito importante. Por quê? É importante a gente entender um pouco também, de forma científica, né, como é a fisiologia da ansiedade, como ela acontece dentro do nosso corpo. Porque às vezes nós estamos tendo esses sintomas e não sabemos identificar que esses sintomas fazem parte de uma crise de ansiedade. E a partir de hoje, se você não sabia, a partir de hoje você vai saber e vai ficar mais fácil de você identificar e buscar tratamento e buscar ajuda, certo? Então veja, nessa imagem a gente vai vendo várias estruturas do nosso cérebro, mas aqui eu quero chamar a atenção para essa chamada amígdala. Porque no nosso cérebro há um mecanismo que dispara esse gatilho de ansiedade, que é justamente a amígdala. Diante de uma ameaça no ambiente ou uma potencial ameaça, algo que pode acontecer, você fica, por exemplo, frente a um leão, a um cão feroz, a um ladrão. Isso ativa uma área primitiva do nosso cérebro, que é a amígdala cerebral, que através de vários circuitos provoca a liberação de adrenalina e cortisol. Essa liberação hormonal acontece nas glândulas suprarrenais. Veja, normalmente pessoas muito ansiosas, elas ficam muito cansadas, se cansam demais. Por quê? Há uma hiperatividade, né, no seu corpo, no seu organismo. Há uma grande liberação nessas crises de ansiedade, de muita adrenalina e cortisol. E esta liberação a longo prazo é extremamente prejudicial para o nosso corpo, né? Para o cérebro, para a memória, para o sono. Nós acabamos perdendo a qualidade do nosso sono e perdendo a qualidade de vida como um todo quando essa ansiedade se torna, por exemplo, uma ansiedade generalizada. Que a pessoa fica o tempo todo tendo essas descargas de adrenalina e de cortisol, porque o nosso corpo ele não suporta isso. A gente precisa realmente buscar, no caso de quem tem esse transtorno, tratamento o quanto antes, porque senão a gente pode desenvolver até mesmo uma depressão e outros transtornos por causa da ansiedade. Essa situação, real ou imaginária, vai suscitar em nós uma resposta de luta ou fuga, para que possamos atacar esta ameaça ou fugir dela. Isso é algo bastante primitivo em nós, né? Imagine os nossos antepassados nas cavernas, viam um leão, um urso, um bicho enorme. Se eles não tivessem esse mecanismo dentro deles, no cérebro, que trouxesse essa situação, né, de medo para o corpo deles reagirem, para lutar ou fugir, eles seriam devorados no mesmo instante. Então, o que acontece? Nós herdamos dos nossos antepassados estas experiências, né? Eu acho que fica gravado na gente, no nosso, na nossa amígdala, lá no nosso, nessas partes mais primitivas que a gente recebe geneticamente dos nossos pais, dos nossos antepassados, e acaba que, por uma desregulação, a gente pode, diante de situações que não são tão graves como estar diante de um leão, diante de um cão feroz, o nosso corpo responder como se nós estivéssemos. E isso é muito ruim, porque de repente, diante apenas de uma entrevista de emprego, a pessoa ela reage de forma desproporcional e começa a tremer, começa a ter dor de barriga, ter náusea, começa a ter um monte de reações fisiológicas, né? O coração acelera, fica palpitando demais, a pessoa fica a pele pálida, ela começa a tremer, muitas pessoas têm também tremor nas mãos, nas pernas. Isto é uma resposta desproporcional de ansiedade. Porque uma entrevista de emprego é para nos deixar um pouco ansiosos, para que a gente se prepare bem, para que a gente fique um pouco mais alerta. É como fazer uma prova de concurso, por exemplo. A gente precisa da ansiedade,
Porque um pouco de ansiedade vai deixar a gente um pouco mais alerta, a gente vai raciocinar mais rápido, e isso vai ser bom para a gente. No entanto, quando há um transtorno, a resposta se torna muito mais intensa, desproporcional à situação, e isso traz um desconforto, isso traz um transtorno para a vida da pessoa. Já não é mais uma ansiedade normal e natural e já precisa de um tratamento. Certo? Então, no nosso cérebro, o cérebro fica mais atento às respostas do corpo. A respiração fica mais rápida, trazendo uma sensação de sufocamento. Por que aqui no tratamento da ansiedade a gente trabalha com os pacientes fazer a respiração diafragmática? Porque durante uma crise de ansiedade, a nossa respiração fica muito rápida e curta. A gente vai respirando de uma forma muito acelerada. Isso provoca uma sensação de sufocamento, de que eu não vou, assim, é como se estivesse faltando ar. Né? É uma respiração muito intensa. O que é necessário fazer nesse momento, Marcos? É necessário que a pessoa seja orientada a parar, sentar, fechar os olhos e respirar. Eu não vou ensinar aqui agora como é essa respiração diafragmática, mas vocês podem pesquisar na internet como fazer respiração diafragmática. Fazendo essa respiração diafragmática, eu garanto a você, se você estiver dentro de uma crise de ansiedade, a sua crise de ansiedade vai diminuir bastante. Se você é uma pessoa que tem ansiedade todos os dias, você pode aprender a fazer essa respiração diafragmática para você ir repetindo durante todo o seu dia. Você faz de manhã, você faz em vários horários, que isso vai te ajudando durante todo o dia você ir mantendo um pouco mais a sua respiração mais controlada, a sua ansiedade também mais sob controle. Tem também o relaxamento progressivo de Jacobson, né, que é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, que é muito usada na TCC, que vocês também podem pesquisar na internet para poder estar fazendo esse relaxamento progressivo de Jacobson, porque ajuda a relaxar a musculatura. Porque não se engane, a ansiedade ela faz com que a gente acumule tensão nos músculos. E essa tensão acumulada, ela vai gerando dores físicas, dores nas costas. Tem gente que tem dor aqui no trapézio, né? Então a gente precisa fazer esse relaxamento para que a gente consiga evitar essas dores, certo? Então vou passar por outro slide aqui que vai falar sobre essa tensão muscular. Nos músculos, a adrenalina manda uma mensagem para que vá mais sangue para a resposta de luta e de fuga. Por isso sentimos maior tensão muscular. A pele fica mais pálida e fria, porque o sangue foi enviado para os músculos. Isso leva ao aumento da temperatura corporal e a maior sudorese. Quando nós ficamos um tanto ansiosos, por exemplo, agora eu estou dando essa aula para vocês, falando sobre isso aqui para vocês, é óbvio que eu esteja um pouco mais tenso. É natural. Eu não estou dentro de uma tensão, de uma ansiedade descontrolada. Não. Mas eu estou diante de uma ansiedade que me coloca mais alerta. Então é normal que eu sinta um pouco mais de sudorese e tudo mais. Então, muitas pessoas ficam com dores musculares, sejam na parte das costas, do trapézio, pode ser na parte do antebraço, pode ser na perna. Isso vai de cada pessoa, que pode desencadear uma dor muscular. E para ajudar a diminuir essas dores musculares, tem o relaxamento progressivo de Jacobson, que você pode fazer e ajuda muito. Uma massagem também, uma sessão de relaxamento, uma atividade física também ajuda a diminuir esta ansiedade generalizada, essa tensão muscular. O coração aumenta os batimentos, né? Próximo slide. Aumenta os batimentos, sensação de palpitação, aumento da pressão arterial. Não é a pressão alta que causa ansiedade, mas é o contrário. É a ansiedade não tratada que pode fazer com que você um dia tenha pressão alta. Quando você vê uma pessoa que está lá nos seus 40 e poucos anos, 50 anos, descobriu que tem hipertensão. Vixe, o que foi que aconteceu? Muito provavelmente essa pessoa já tinha uma ansiedade que ela não tratou durante toda a sua vida. Chega nessa fase da idade, ela está agora, além da ansiedade, com hipertensão. Ela vai ter que tomar remédio para hipertensão, mas é de
também de grande importância ela tratar essa ansiedade para que essa hipertensão dela não se agrave. Nos intestinos, o que acontece? Diminuição da função, a gente pode ter sensação de náusea, dor e diarreia. É muito comum em crises mais fortes de ansiedade a pessoa também ter esses sintomas. Vamos desmistificar um pouco sobre essas questões, né, de transtornos, como eu falei lá no início, relacionadas aos transtornos psicológicos. Muitas pessoas ligadas à religião pensam que uma pessoa, um crente, um religioso, uma pessoa que tem espiritualidade, não vai ter um transtorno psicológico, emocional, porque é uma pessoa de igreja, eu não sei, e a pessoa não pode ter uma ansiedade. Vai ter, gente. Não pense que isso é algo novo ou algo próprio da nossa sociedade. Se a gente pegar eu peguei alguns textos bíblicos para passar para vocês, justamente para poder mostrar como, desde antigamente, né, as pessoas já tinham esses transtornos emocionais. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, versículo 19. Né? Ou seja, o salmista vai dizer: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Onde foi que o salmista encontrou consolo e alívio? Em Deus. Eu fiz um retiro pessoal quarta-feira com a minha namorada, uma pessoa muito linda. Ela vai assistir isso aqui, ela vai ficar, né? E eu falei para ela uma coisa bem interessante que eu estava observando. O quanto rezar, meditar a palavra de Deus me ajuda a diminuir a minha ansiedade, a diminuir as tensões. Gente, impressionante. Rezar o terço, fazer um momento de adoração ao Santíssimo, parar diante do Santíssimo e meditar a palavra. Que coisa mais interessante. Tá vendo? Deus, Ele é resposta também para as nossas dores. Né? Ele é resposta para as nossas aflições, para as nossas dificuldades. Muitas vezes eu, Luiz Marcos, eu sou muito ansioso. E eu fui e vou e estou aprendendo gradativamente com a psicologia e aprendendo com a espiritualidade, com a religião, que é possível ir diminuindo esta ansiedade e ter mais qualidade de vida. Eu comentava com ela no retiro, quando terminou a gente foi fazer a partilha, eu disse, olha que coisa interessante. Eu estou usando um smartwatch da Samsung, que é bem interessante, porque quando eu estou ansioso, quando eu estou estressado, ele mostra que eu estou estressado. Aí eu paro e faço uma respiração, aquela respiração diafragmática, eu faço lá, inspiro, seguro por 3 segundos e solto. 4 vezes, inspiro, seguro e solto. Depois, no mesmo instante, eu olho no relógio e está lá, diminuiu completamente a minha ansiedade e o estresse. Que coisa interessante, uma coisa natural que me ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Aí eu falei para ela lá no retiro que durante todo o dia de retiro eu fui observando durante o dia se tinha algum pico de estresse e de ansiedade. E não houve, porque eu passei o dia todo rezando. Olha que coisa interessante. Ou seja, no meu dia a dia, quando eu estou trabalhando, atendendo os pacientes, fazendo relatório, resolvendo coisas da clínica e tudo mais no trabalho, tem horas que o próprio relógio vai e diz, hora de parar, hora de respirar. Porque ele identificou que eu estou num grau de ansiedade, de estresse elevado e eu preciso parar um pouco para respirar. E eu obedeço, paro, respiro. Na mesma hora, quando eu olho de novo, ele já voltou para um estado de ansiedade, tranquilo, suportável, de estresse, que é muito tranquilo. Então vejam, da mesma forma que esse salmista encontrou em Deus consolo e alívio para as suas realidades de ansiedade, todos nós também podemos encontrar. Deus deseja nos aliviar. E agora me vem aqui a lembrança daquela passagem que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados por causa dos vossos fardos, das preocupações do dia a dia. Né? Trazei a mim os vossos fardos pesados e tomai sobre si o meu fardo que é leve e meu jugo que é suave. Ou seja, nós encontramos em Deus, no Cristo, essa possibilidade de nós colocarmos sobre Ele o que pesa sobre nós.
A cruz que pesa sobre nós, que traz ansiedade e angústia, pode ser colocado sobre ele, né, para que nós encontremos alívio diante das nossas dificuldades. Marcos, como é que trata a ansiedade? Como é que é feito o tratamento da ansiedade? Vamos lá. O tratamento da ansiedade ele é feito basicamente com psicoterapia e medicamento, né? A gente vai tratar a ansiedade. Primeiro a gente começa com psicoterapia. Alguns pacientes chegam para mim, dá para tratar só com psicoterapia, eu não encaminho para psiquiatra para tomar meu remédio. Mas nos casos mais graves, vai precisar de uma medicação. E aqui eu quero chamar a atenção principalmente de você que tem preconceito com remédio. Não tenha, certo? Não tenha preconceito com remédio, porque a medicina é um dom de Deus, a psicologia é um dom de Deus, e a gente precisa ter humildade para poder se submeter a um tratamento médico e psicológico, acreditando que são dons de Deus para que a gente possa melhorar e crescer. Marcos, é porque eu acredito que Deus pode curar todas as coisas. É verdade que Deus pode curar todas as coisas, mas será que Deus não está querendo te curar através da psicoterapia? Será que Deus não está querendo te curar através de um remédio? Através de uma cirurgia? Seja lá como for? Então, não fique esperando apenas que Deus realize a cura na sua vida de forma miraculosa, porque Deus age de diversas formas. E acolher essas formas de tratamento também é uma forma de humildade diante de Deus e diante das pessoas. Então nós precisamos sim de medicamento em algumas situações, se precisarmos, devemos sim recorrer a eles para que a gente possa recuperar a nossa qualidade de vida. Então é uma junção, psicoterapia, medicamento se for necessário, mas também a gente pode fazer atividade física. Eu recomendo para todos os meus pacientes a atividade física. Alguns fazem academia, outros natação, outros fazem corrida, outros caminhada, outros fazem bicicleta e cada um vai encontrando o seu meio de fazer uma atividade física. A atividade física é um santo remédio, principalmente para as questões psicológicas e emocionais. Quando a gente faz uma atividade física, principalmente ao ar livre, exposto ao sol em um horário que seja bom, isso faz com que haja uma liberação de endorfinas. A gente libera serotonina, dopamina, que faz com que a gente tenha uma sensação de bem-estar, melhora o nosso sono, diminui a nossa ansiedade, melhora a depressão, melhora de diversos transtornos. Então a gente precisa, se tendo ou não um transtorno, a gente precisa fazer a atividade física. Porque se tem, melhora. Se não tem, previne. Então é importante fazer. Cultivo de uma espiritualidade, como eu já vim falando, alimentação saudável é outra coisa extremamente importante. Por quê? Aquilo que a gente come vai influenciar diretamente nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Uma coisa que eu falo sempre para os meus pacientes ansiosos: cortar café, Coca-Cola, todo tipo de bebida estimulante, não pode. Chocolate em excesso também tem que cortar, só pode um pouquinho de vez em quando. Café de jeito nenhum. Se você tem um transtorno de ansiedade, café corta mesmo, mas se não consegue ficar sem, toma um descafeinado. Coca-Cola, evita, porque vai ser bom para a sua saúde, né? Então, alimentação saudável, procurar um nutricionista, um nutrólogo, alguém para te ajudar nesse processo para ter uma alimentação melhor, vai também ajudar a melhorar da ansiedade, depressão e tantas outras coisas. Exercício de relaxamento, como eu já falei, aquele da respiração, e o relaxamento progressivo de Jacobson, ajudam demais. Uma outra coisa que também ajuda é cuidar do sono. Na medida que você cuida do seu sono, você dormindo melhor, você tem menos ansiedade, você controla melhor sintomas depressivos também. Regrar o uso de mídias eletrônicas, como eu já tinha falado antes, lá nas causas, né? As mídias eletrônicas elas contribuem demais para o aumento de ansiedade, não só aumento, mas também para desencadear os processos de ansiedade, certo? Então, gente, algumas pessoas mandaram algumas perguntas, certo? E eu vou estar respondendo aqui algumas porque não dá para responder todas. Foram muitas perguntas e a gente vai procurar responder algumas diante daquilo que vai sendo possível, certo?
teve uma pergunta que é: como lidar com as crises de ansiedade? Então, primeira coisa que eu digo é, tá tendo crise de ansiedade? A melhor coisa que você tem a fazer é você procurar o tratamento, né? Procure um psicólogo, procure um médico para você começar a fazer o seu tratamento, para você não ficar tendo essas crises de forma recorrente e assim você ter uma melhora. Mas se você percebeu que ainda não está fazendo tratamento, está dentro de uma crise, a melhor coisa que você tem a fazer é parar um pouco e tirar o foco dessa situação e respirar. Para, respira, imagina um lugar, uma cena que te relaxa e você precisa desviar a sua atenção daquilo que está trazendo aquela ansiedade. Desvia a atenção disso para a tua respiração. Para respirar, né? Faz a respiração diafragmática e você vai conseguindo mudar o foco da tua atenção e, consequentemente, a tua ansiedade vai gradativamente diminuindo. Né? Diminuir o ritmo da respiração, prestar atenção na sua respiração. Está muito ofegante, está respirando muito rápido. Então, faz aquele exercício que eu falei, pesquisa na internet para você poder aprender direitinho como é que faz esse exercício, certo? Faz aquele relaxamento também progressivo de Jacobson, que é o relaxamento muscular. Você fazendo ele constantemente, isso vai te ajudando gradativamente a você ir diminuindo a tua ansiedade, ok? Deixa eu ver mais uma outra pergunta que eu coloquei aqui. Teve uma outra pergunta que eu também achei interessante. Sobre o uso de medicações, o quanto é essencial o paciente seguir à risca todo o tratamento, e que é um tripé: terapia, medicação e fé. Muitos acham que é falta de Deus e tem medo de tomar os remédios. Gente, depressão e ansiedade ou qualquer outro transtorno não é falta de Deus. Eu tenho um amigo, que não é meu paciente, mas é um amigo meu, que tem ansiedade, e uma pessoa do meio religioso, né, disse para ele assim: pare de tomar os remédios, você tem que ter fé em Deus, você tem que parar de tomar esses remédios, você vai ficar viciado em remédio. A pessoa foi para tomar os remédios. Entrou numa crise ainda mais grave de ansiedade. E não só de ansiedade, entrou numa crise também de depressão. Ou seja, parou a medicação sem orientação médica, porque uma pessoa disse que ela não deveria tomar a medicação, mas deveria ter fé em Deus e pronto. Gente, o melhor tratamento é tomar a medicação, ter fé em Deus, seguir mesmo o tratamento que foi passado pelo médico, pelo psicólogo. Porque senão a pessoa pode, como no caso desse meu amigo, ter uma crise mais grave, porque parou a medicação de forma sem orientação. Porque toda medicação que é para ansiedade ou depressão, você nunca pode parar de tomar de uma vez. Tem que seguir a orientação do psiquiatra, que é o psiquiatra que orienta, porque é feito um desmame. A pessoa vai tirando essa medicação aos poucos, nunca se pode tirar de uma vez. Porque quando tira de uma vez, vem muitos sintomas desagradáveis, reações adversas muito desagradáveis. Então não se deve fazer isso. Então realmente esse tripé: terapia, medicação e fé. Deixa eu ver aqui mais outra. Como lidar com as notícias da pandemia sem se abalar tanto? Então, é vivendo o hoje. Nós estamos vivendo um medo muito grande, né? A gente vê pessoas entrando verdadeiramente em desespero. Em desespero. O que é que vai acontecer comigo? Né? O medo das mortes. O medo de tantas situações que estão acontecendo nos dias de hoje. Marcos, isso aumenta a nossa ansiedade? Claro que aumenta. Uma pessoa que não é ansiosa, ela passa a ter ansiedade. Eu tenho visto aí pesquisas mostrando que depois da pandemia, o uso de ansiolíticos, o uso de antidepressivos aumentou em 20% aqui no Brasil. Por quê? Pessoas que não tinham nenhum tipo de transtorno desenvolveram o transtorno. Pessoas que já tinham algum tipo de transtorno ansioso ou depressivo agravaram esses transtornos, foram agravados por causa da pandemia.
Então, o Rivotril está tendo a maior venda, a maior alta dentro dos medicamentos que estão sendo mais vendidos tem sido o Rivotril. Por quê? Ele é barato, de ação rápida, as pessoas estão tomando e os médicos também estão receitando de forma, sei lá, talvez descompensada, eu não sei. Então, o que a gente precisa é buscar tratamento para que a gente consiga viver o hoje, o momento do agora. O que é a ansiedade? O que é uma pessoa que está com ansiedade? O que é um ansioso? É aquela pessoa que não vive o momento, mas tem o pensamento no futuro. A ansiedade nada mais é do que você está hoje vivendo no futuro. A sua cabeça, a cabeça do ansioso, está sempre lá no futuro. Hoje é sábado, mas a pessoa já está preocupada com as mortes que vão acontecer amanhã. Hoje é sábado e a pessoa está preocupada com o que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano. Só que Deus nos chama a viver o hoje, o agora. Tem uma passagem bíblica, que eu não vou ler para vocês porque não vai dar tempo, mas que vocês podem ler depois, que é Mateus capítulo 6, versículo do 24 ao 34. E essa passagem bíblica ela é muito profunda e muito interessante, porque Jesus ali vai estar nos chamando a viver o hoje. Veja para os pássaros dos céus, não trabalham, e o vosso Pai celeste as alimenta. Vejam os lírios do campo, nem mesmo Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como um deles. Por que andais preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir? Né? Homens e mulheres de pouca fé. Busca primeiro o reino do céu e sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Isso é uma verdade tão profunda. Que pena que eu demorei tanto para entender isso. Porque eu sofri muito com ansiedade, porque eu não entendi isso logo. Mas, graças a Deus, eu não estou vivo ainda para poder ter entendido e estar vivendo melhor os meus dias sem tanta ansiedade, sem tantas preocupações e sem perder tanto a qualidade de vida que eu posso ter. Então nós precisamos viver o hoje. Deus nos chama a viver o hoje. O nosso coração, a nossa cabeça precisa estar no hoje, no agora. Precisamos sim fazer planos para o futuro, é verdade, mas nós precisamos estar no hoje, no agora. Eu vou falar um pouco agora sobre, bem rapidamente, o perfil do ansioso. E se você identificar isso em você, isso aqui vai ajudar bastante no seu autoconhecimento. Né? Se você identificar, você já começa a ficar um pouco mais atento, mais atenta a essas questões dentro de você. Uma pessoa ansiosa, o que é que normalmente ela costuma fazer? Ela tem dificuldade para delegar as coisas. Ela centraliza muito os afazeres. Ela busca ela mesma fazer tudo. Uma outra característica que as pessoas acham que é até uma qualidade que não é. O perfeccionismo. Uma pessoa muito ansiosa, ela também tende a ser muito perfeccionista. Só que ela tenta dizer que esse perfeccionismo é como se fosse uma qualidade. E não é qualidade. Isso é um defeito que precisa ser cuidado, certo? A pessoa acaba sendo também intolerante à frustração, tem um baixo limiar para frustrações. Ela tende, adiante das frustrações, se estressar demais, se revoltar contra tudo, contra Deus, contra a vida, tende a tentar querer desistir das coisas, a depender do perfil também da pessoa. Tem dificuldade para pedir ajuda, tende a ser uma pessoa muito controladora, muito exigente, né? Esse exigente está dentro do perfeccionismo, né? A pessoa muito perfeccionista, ela naturalmente também vai ser muito exigente. E isso faz com que a pessoa gaste muita energia. A pessoa se sente muito desgastada. A tensão da perfeição, do querer passar essa imagem de perfeição, faz com que você se sinta uma pessoa assim... Você se sente muito cansado, cansada, né? No seu dia a dia você, por causa do estresse, dessa liberação muito grande de cortisol, de adrenalina, vai consumindo as suas energias e você realmente vai se sentindo mais cansado, mais exaurido. É uma pessoa que é sempre apressada, né? Nos lugares, na faculdade, na escola, no trabalho, na comunidade, seja onde for, é o apressadinho. É aquela pessoa que tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para antes de ontem. E ela é tão agoniada que ela chega a atrapalhar não só a própria vida, mas a vida de outras pessoas. Né? Porque
tudo em volta dela tem esse ar de pressa, esse ar de urgência. Não sabe esperar, não vive no hoje, no agora. E outra coisa muito comum em pessoas que têm muita ansiedade são os pensamentos negativos. É uma característica muito marcante da pessoa que tem esse transtorno de ansiedade. É uma pessoa normalmente muito negativista, acha que tudo vai dar errado, né? Muitas pessoas que têm ansiedade tendem a desenvolver isso. Acha que tudo vai dar errado, é muito pessimista, só vê o lado ruim das coisas, dificilmente consegue ver que vai dar certo ou que tem um lado bom aquela realidade, só consegue ver o lado ruim, só consegue ver o que há de ruim na situação. Então, tende a catastrofizar as coisas. Como eu disse lá no início, uma coisa que é desse tamanho, a pessoa tende, vulgarmente falando, fazer tempestade em copo d'água, né? Aquele tipo de pessoa que uma coisa pequena, ela faz daquilo como se fosse o fim do mundo, como se tudo fosse acabar ali, né? Superdimensiona as coisas. Meu irmão, minha irmã, se você se identificou com essas questões, se você foi identificando dentro de você sintomas, né, essas realidades dentro de você, se você identificou isso, busque ajuda, busque psicoterapia, busque mergulhar mais na espiritualidade, para que você vá encontrando mais qualidade de vida. Para finalizar, eu quero ler um trecho aqui da palavra de Filipenses 4:6, onde Paulo vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha que coisa interessante, essa palavra eu acho ela muito bela. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Meu irmão, minha irmã, como diz lá em Mateus 6,34, buscai em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Como psicólogo, como homem, como ser humano, eu desejo para mim e para você que nós cresçamos no abandono em Deus, na confiança em Deus, para que Deus nos centre no hoje, naquilo que nós precisamos fazer hoje, para que nós amemos a Deus hoje, amemos as pessoas hoje, para que nós façamos a vontade de Deus hoje, para que o nosso coração encontre paz em Deus hoje. A morte não tem a última palavra. Não tenhamos medo da morte, porque Deus tudo faz novo e a pandemia vai passar. Tudo nessa vida passa, só Deus fica. Tudo vai passar, tudo vai passar. Só Deus vai permanecer, somente o amor de Deus vai permanecer na minha e na tua vida. Então, quando nós morrermos, nós morreremos em Deus e nós viemos dele e para ele nós voltaremos. Então não tenhamos medo da pandemia, não tenhamos medo do vírus. Vivamos tudo aquilo que for necessário ser vivido. As precauções, usando a máscara, usando o álcool, fazendo tudo o que for necessário, mantendo o distanciamento, tomando a vacina, fazendo todas as precauções necessárias para que a gente consiga viver com coerência tudo aquilo que nós somos chamados. Mas acima de tudo, Deus. Deus, a fé em Deus, a esperança de que Ele tudo pode fazer. Eu desejo que Deus pacifique o seu coração, a sua ansiedade. E eu estarei aqui para aquilo que vocês precisarem. Sou psicólogo, estou à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Nas redes sociais podem me encontrar como Luiz Marcos Psi, no Instagram. E vocês podem procurar lá e me encontrar e a gente vai poder, quem sabe, bater um papo. A gente pode ter também, sei lá, quem sabe a possibilidade de uma psicoterapia online, se você não mora em Aracaju, mora em outro lugar. Certo? Que Deus abençoe, fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Amém.